muita novidade nesse dia de hoje sobre o nosso Palmeiras, galerinha. Muita novidade. Segue o vídeo aí, então. Allianz Parque, foi num show, mas postou a foto dele no Allianz Parque. E você, Zupac, comentava que o Palmeiras tinha faturado mais de 1 bilhão, né? Isso. Agora vai faturar um pouquinho mais, então, porque vai aumentar o patrocínio, né? Nesta questão do patrocínio principal. Assim, a gente não pode ficar contando a história dos clubes, resumindo aos patrocinadores que tem. Mas, indiscutivelmente, essa era Crefisa no Palmeiras, ela é uma era histórica no Palmeiras, né? Como foi a era Parmalat, por motivos diferentes, né? Porque foi um patrocínio que chegou no momento crítico da história do Palmeiras, onde começava o movimento de reformulação do Palmeiras, com uma injeção de dinheiro pesada que naquele momento possibilitou ao Palmeiras fazer um outro tipo de futebol, tanto que o Palmeiras está acabando de pagar a dívida que ele tem com a Crefisa das contratações, agora, faltam pouquíssimos milhões, acho que 2, 3 milhões de uma dívida que já foi de mais de 100 milhões de reais, o Palmeiras se organizou para pagar e está agora acabando de pagar essa dívida. E foi através desses investimentos também e da sua própria reconstrução que o Palmeiras viveu alguns dos momentos mais áureos da sua trajetória, e toda essa história culminou na ascensão meteórica de uma figura como a Leila Pereira, que chegou ao cargo de presidente do Palmeiras e foi reeleita agora. Então, assim, é um momento marcante. Mas, quando a gente olha para o mercado, os padrões, e na época era o patrocínio recorde do futebol brasileiro, era um valor até acima do mercado e se discutia esse valor acima do mercado. Mas existiu uma quebra de paradigma nos valores praticados em patrocínios, que foi a chegada das bets no Brasil, em todos os aspectos da indústria esportiva. Televisão, redes sociais, campeonatos, clubes de futebol. E essas empresas subiram o sarrafo dos valores de patrocínio em demasia. Então, a mesma Crefisa, que era a recorde de patrocínio nas camisas, não estava conseguindo competir com os valores praticados por tantas e tantas bets. E o Palmeiras entrou por esse caminho e fecha um contrato que, para ele, aparentemente, é muito vantajoso. Para um clube bem administrado, que já tem fontes de receitas muito bem exploradas, ter mais uma tão bem explorada assim, potencializa o caixa. O Palmeiras, que fechou 2024 pela primeira vez acima do R$ 1 bilhão em orçamento, já projeta também acima do R$ 1 bilhão para 2025, que, lembremos, é ano de Mundial de Clubes para o Palmeiras. Aí tem... essa vai ser a marca master, a marca principal. O Palmeiras ainda pode vender outras partes, por exemplo, as mangas, né? Então, mais patrocínio, mais dinheiro que vai entrar para o Palmeiras. E aí o torcedor fica olhando essas possíveis contratações, né, André? E aí o Paulinho parece um excelente reforço, vai demorar um pouco para jogar. Olhando para o Mundial de Clubes, o Paulinho pode ser um ótimo reforço. A única coisa relativa à contratação do Paulinho, que pega um pouquinho, e nem é tão importante assim, mas eu vou falar aqui porque isso é uma coisa que faz parte do debate, é aquela declaração da Leila Pereira de que o Palmeiras não é departamento médico. Quando falaram a respeito do Neymar, e ela disse, não, peraí, o jogador tem que vir para cá e jogar. Pouco tempo depois, a vida andou, porque a vida anda para todo mundo, e o Palmeiras contratou um jogador que não pode jogar imediatamente, não poderá fazer pré-temporada, ou pelo menos não como os outros jogadores. E é óbvio, né? São 2 recuperações de cirurgia, ok, mas é a única coisa em comum entre eles, além do fato de serem jogadores de futebol. O resto é tudo diferente. E o Paulinho, muito provavelmente, estará apto a jogar muito cedo na próxima temporada. Mas o Palmeiras contratou um jogador em recuperação de cirurgia, assim como o Neymar. Fora isso, é uma mudança de perfil de contratação, algo que durante o que podemos chamar de era Abel Ferreira, o Palmeiras não se acostumou a fazer. Eu costumo dizer que o Abel é um treinador, os times do Abel são times de funções, não times de figuras. O que não significa dizer que esses times, todos que ele montou durante o período do Palmeiras, não tenha figuras que sabem realizar funções da maneira como ele gosta. E o Paulinho, é óbvio, é um desses jogadores. É muito evidente. Eu acho que qualquer clube brasileiro que tivesse possibilidade de contratar o Paulinho levaria essa possibilidade muito a sério e, se tivesse condições, faria a contratação. Eu imagino que no elenco do Flamengo o Paulinho tenha um pouco mais de dificuldade para se estabelecer. No elenco do Botafogo, como esse acabou de 24, o Paulinho talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que ele se estabeleceria em ambos. No Palmeiras, eu disse isso, tenho dito desde a semana passada, ele chega e joga quando estiver apto. Não há a menor questão. Não é uma crítica ao elenco do Palmeiras, é só uma realização desse encaixe. Ele, tecnicamente, é indiscutível, um jogador decisivo, super comprometido,
alguém que você vê em campo e você tem vontade de ter no seu time, pela forma como ele se dedica, a forma como ele se envolve. E é uma pena para o Atlético Mineiro que ele esteja saindo, porque essa é aquela contratação que faz 2 tipos de estragos, né? O positivo no time em que ele chega e o negativo no time em que ele sai. Então, na mesma medida em que o Palmeiras está melhor, o Atlético está pior, porque ele é um dos pilares do ataque do time do Atlético, indiscutivelmente. Então, o Palmeiras mudando de perfil, pensando nesse tipo de jogador, não significa dizer, né, que vai fazer outras contratações que tenham esse impacto, mas eu acho positivo, porque depois do ano que o time teve, não só porque apenas venceu o campeonato estadual e o time do Palmeiras acostumou o seu torcedor a não apenas brigar, mas ganhar as coisas importantes nos últimos anos, mas é hora de uma mudança na alimentação do elenco. E se o Paulinho realmente for contratado, como parece que será, um passo grande nesse sentido foi dado. Aí o torcedor palmeirense esfregando as mãos, né? E pensando assim, já tem, botando as peças assim. Peraí, o Veiga, o Aníbal Moreno, o Dudu vai ser assunto daqui a pouquinho, né? O Dudu já anunciado também nesse dia 24 pelo Cruzeiro. Mas ainda tem a possível chegada do Andreas Pereira, o Fulham da Inglaterra vai responder depois do Natal se aceita a proposta de 18 milhões de euros. E até Vitor Roque. Então, o palmeirense vai sonhando com um grande time em 2025. Mamãe Noel resolveu presentear, né? Deve presentear os palmeirenses. As possibilidades são boas. A gente não sabe dessas aí quais vão se concretizar. O Palmeiras já tem um time forte, mas algumas peças do elenco era preciso que fosse oxigenada. E o Palmeiras resolve oxigenar com jogadores de muita qualidade. Então, ok, o Palmeiras perdeu o Dudu, mas até quando a gente pensa no Dudu, se lamenta menos do que lamentaria em outros momentos, né? O Palmeiras perdeu o Dudu figura, porque o Dudu jogador já fazia pouca diferença no Palmeiras, né? Ele já não era praticamente utilizado ou por poucos minutos pelo Abel, e antes disso foi um longo período de inatividade pela sua grave lesão no joelho. Então o Palmeiras melhora o seu elenco. Traz o Paulinho, que é um cara que muda o patamar do ataque do Palmeiras, especialmente no papel de fazer gols, embora o Paulinho não seja um centroavante goleador, mas ele é um cara com uma média de gols bastante boa, numa temporada onde o Flaco Lopes entregou gols, especialmente nos primeiros 2 terços de ano, mas deixou sempre uma dúvida quanto ao seu desempenho. E o Rony, que era o cara que assumia esse papel anteriormente, viveu, acho que o seu pior ano no Palmeiras, perdeu muito espaço, o próprio torcedor ficou muito desgastado com o Rony, não se sabe se ele vai ficar. Então ter o Paulinho com essa entrega de gols que ele teve no Galo, bem acompanhado por Estevão, por Veiga, por Felipe Anderson, por Maurício, por tanta gente, por Facundo Torres, dá boas perspectivas pro Palmeiras, né? Então, na teoria, o Palmeiras melhora o seu elenco. Vamos ver como é que esse time vai se formar para 2025, mas é um passo adiante e a gente sempre bate na tecla do Mundial de Clubes, mas embora seja um campeonato super importante e um momento inédito para os clubes brasileiros se envolverem nessa competição tão grande com tantos clubes dos mais poderosos, também não dá para pautar a temporada só por isso, né? O Palmeiras tem outros objetivos grandes, tão grandes quanto o Mundial de Clubes, e é por isso que tem que manter um time forte para o ano inteiro. Lembrando que o Estevão vai embora no meio do ano, e essa fatalmente será uma questão, porque o time do Palmeiras ele é um com o Estevão e ele é outro completamente diferente sem o moleque. E a conversa com o staff do Vitor Roque é que se ele vier para o Palmeiras, será em maio, a tempo de disputar o Mundial de Clubes. Que vai dar quanto para cada clube brasileiro? 50 milhões de euros. 50? Pela participação. A partir daí, até onde cada clube vai andar, vai gerar mais. Agora, pela participação, 50 de euros. Não tá ruim, não, né? Pelo menos 300 milhões de reais. É uma venda grande, mais uma venda grande de um jogador sem perder um jogador do elenco. Espetacular. Ou uma compra, né? Exatamente. Bicho, o porco tá imparável, hein? Imparável. Nossa senhora, mais um aí que o porco está atrás, buscou saber a situação, né, do Vitor Roque. Essa eu tô sabendo. O menino também. aí que tá no Barcelona, tá emprestado ao Betis. Aí o porco já foi informado que o valor é alto e que ele não estaria disposto a voltar para o Brasil agora. Né? Ele pertence ao Barcelona, o Barcelona comprou 40 milhões de euros e ele tá emprestado, mas tá infeliz lá no Betis porque
o pessoal não gosta dele muito lá, não. Ele é saiu titular, vaiado, Mota. mas ele saiu vaiado na última partida, porque o pessoal não gosta muito dele lá, ele não tá fazendo sucesso, tá com a cabeça meio perdidinha, né? E aí o Palmeiras foi atrás perguntar qual é a situação dele, como é que tá a situação, que pode voltar, não pode. Esse, no caso aí, Mota, se viesse, ele só viria por empréstimo. Uhum. O Palmeiras não vai comprar num